Você já parou para pensar como e por que os números foram criados? Calma, eu sei, me aguenta um pouquinho, tá? Vai ter a ver com a aula. Fica comigo. Não é difícil de imaginar que provavelmente foi porque o humano estava querendo contar alguma coisa. E parece que foi isso mesmo, tá? O registro arqueológico mais antigo que a gente tem de pensamento matemático é um osso que tem no mínimo 35 mil anos e foi encontrado lá na África, chamado osso de Lebombo. Ele é um osso desse tamanho de chimpanzé, que tem 29 marcaçõezinhas feitas nele, provavelmente por mulheres que estavam contando as fases da Lua. Uma legal. Só que para contar as coisas na natureza, você não precisa de todos os números que a gente usa hoje. Você não precisa de número negativo, você não precisa de número irracional, você não precisa de número quebrado. Então, provavelmente, o primeiro conjunto numérico que foi criado é o conjunto dos números naturais. Aqueles números que são positivos e que não são quebrados. Então, esses números são, usando a numeração que a gente usa hoje, criada pelos árabes no começo da Idade Média, são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, daí até o infinito. Adiciona o zero nessa lista também, que apesar dele ter sido criado mais tarde, ele é considerado um número natural. Então, na gênese do pensamento matemático, você tem uma primeira operação, que é somar, mesma coisa que contar, né, se parar para pensar, e um primeiro conjunto numérico, que são os números naturais. Os números naturais dão conta de você fazer qualquer soma que você queira fazer. Então ele é o que nós chamamos de um grupo fechado para a soma. Você pegar dois números naturais e somar, você sempre consegue responder quanto dá. Só que o ser humano é um bicho criativo. Então, em algum momento mais tarde, provavelmente motivado por alguma situação social, os humanos começaram a pensar que se você pode somar dois números, provavelmente você também consegue fazer o oposto disso. Devia existir uma operação que é o contrário da soma. E é lógico que eu estou falando da subtração. Mais cedo ou mais tarde, os humanos criaram a subtração. O problema, time, é que os números naturais não é fechado para subtração. Ele não dá conta de você fazer qualquer subtração. Você consegue, tranquilo, fazer com os números naturais 13 menos 5, 27 menos 9. Mas você não consegue fazer 2 menos 4. Quanto é 2 menos 4? Só usando os números naturais. Não tem resposta. E tudo bem, né? Você pode assumir que isso não é um problema, que tem certas subtrações que não podem ser feitas. Mas os humanos, ao longo da sua história, decidiram que essa postura não era tão útil. Que seria mais útil se a gente conseguisse arrumar um jeito de permitir que qualquer subtração seja feita, com qualquer dois números que você escolha. É lógico que para fazer isso, os números naturais não dão conta, pelo motivo que eu acabei de explicar. Então os humanos tiveram que criar um novo tipo de número. Evidentemente, os números negativos. Provavelmente foram os chineses que inventaram. Eles usavam um sistema numérico com bastõezinhos, e eles pintavam os bastõezinhos de cor diferente para representar positivo ou negativo. Olha que legal. Então agora, dentro do universo dos números, existe um conjunto de número mais amplo do que os números naturais, chamados números inteiros. Que é uma bolona, assim, um conjunto enorme, que inclui tanto os números positivos quanto os números negativos. Então, 2, 3, 5, menos 1, menos 2, menos 4... Todos esses números são números inteiros, cujo símbolo para o grupo é um Z, por causa da palavra alemã para inteiro, que eu não sei qual é. E por um tempo, beleza, você consegue fazer um monte de coisa com os números inteiros, já que eles são fechados para soma e subtração. Você consegue lá calcular imposto, você consegue calcular dívida, os números negativos são muito bons para isso, e a sociedade foi andando. Só que, lógico, mais cedo ou mais tarde, a gente percebeu que seria útil a gente também inventar novas operações. Primeiro, a multiplicação, e depois a divisão, que é o contrário da multiplicação. A multiplicação não produz nenhum problema. O conjunto dos inteiros é fechado para multiplicação também. Você pode pegar qualquer dois números e multiplicar. O problema é a divisão. Se você for fazer a divisão entre dois números inteiros, nem sempre a resposta está dentro desse conjunto dos inteiros. Então é por isso que mais cedo ou mais tarde, alguém, provavelmente os chineses ou os egípcios, depende de como você classifica isso aí, criou um novo conjunto numérico chamado números racionais, cujo símbolo é Q, de quociente. Isso porque os números racionais são todos os números que podem ser representados na forma de uma divisão. Então, por exemplo, 0.2 é 1,5, 0.33333 é o infinito. Todos esses números são números racionais. Cuidado com uma coisa. Esses números novos aí, com frações decimais, eles são números racionais. Só que, ó, dá uma olhada nos conjuntos numéricos. Os números racionais são todos os números que podem ser representados como uma divisão. Então isso inclui os inteiros. Por exemplo, 2 é um número racional, porque ele é 8 sobre 4. E 10 é um número racional, e assim por diante. Então, por enquanto, nós temos 4 operações básicas e um conjunto numérico, que é fechado para essas 4 operações. Beleza, já dá para fazer um monte de coisa útil com isso.
Mas, se você está prestando atenção, provavelmente você já deve ter imaginado que a gente decidiu que isso não era o bastante, que a gente precisava de ainda mais uma operação. E é por isso que a gente criou a potenciação. A potenciação, o ato de elevar ao quadrado, né, a terceira, não traz problemas para o nosso conjunto numérico. Afinal, o conjunto racional é fechado para a potenciação. Você pode elevar qualquer dois números. O problema é que quando você cria a potenciação, sugere, implica na existência de uma operação oposta à potenciação, que é a radiciação. E o conjunto dos racionais não é fechado para a radiciação. Você não consegue fazer raiz quadrada de qualquer número racional e dar resposta num número racional. Por exemplo, raiz de 2. Quanto vale? Já foi provado várias vezes que raiz de 2 não é um número racional. Que você não consegue representar raiz de 2 como uma divisão de dois outros números. Quem descobriu isso provavelmente foram os gregos. No caso, um grego chamado Hipasos, que era aluno do Pitágoras. E olha que louca essa história. O Pitágoras tinha uma sociedade secreta super Illuminati chamado Pitagóricos. Que tinha até um símbolo meio louco aqui, ó. Vou colocar aqui do lado para vocês. E esses pitagóricos não aceitavam a existência de números que não fossem racionais. Então, quando o Hipasos descobriu isso, para manter o segredo que ele tinha provado que raiz de 2 era irracional, ele foi afogado no mar. O Pitágoras foi lá, jogou o cara no mar, isso não vai acontecer aqui pra ninguém. Muito louco. Bom, e daí? E daí que se a gente quiser continuar com essa nossa pira sexual de conseguir fazer qualquer operação com qualquer número, a gente vai ter que criar um novo conjunto, chamado números irracionais. Que são aqueles números que você não consegue representar em casas decimais sem usar infinitas casas decimais. Então, a raiz de números que não dão exatas, tipo raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, e pi. Pi, o número de Euler, a proporção áurea, que são os números transcendentais, eles também são chamados de números irracionais. Nota que os números irracionais estão separados dos números racionais, percebe? São dois grupos separados, ou você é racional ou você é irracional. Não é um grupo mega que engloba tudo. Esse grupo mega que engloba tudo que a gente criou até agora, é o grupo que os humanos chamaram de números reais. Então, número real é qualquer número. Pi é um número real, 3 é um número real, 0 é um número real, qualquer número até agora está dando conta disso. Só que eu tenho um segredo para você. O conjunto de números reais não é fechado para radiciação. Não foi o bastante ter criado os números irracionais. Porque pensa assim, agora você consegue fazer raiz quadrada de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Qualquer um desses números, os irracionais junto com os racionais dão conta. Agora, quanto é a raiz quadrada de menos 1? E de menos 2? E de menos 3? E de menos 4? Amigo, não é o bastante só criar os irracionais e trabalhar com esse universo dos reais. A gente ainda não conseguiu dar resposta para todos os números, todas as raízes que a gente queira fazer. É por isso, para poder fazer raiz quadrada de número negativo, que os humanos vão criar ainda um novo tipo de número, chamado números imaginários, cuja unidade básica é i. O i é definido, como a raiz quadrada de menos 1. Então, sempre que alguém te perguntar quanto é a raiz quadrada de menos 1, você fala que é i. E daí, com esse i, você consegue criar todo um conjunto numérico, i, 2i, 3i, 4i, 5i, 5,5i, 10,5i, 17,9i, 1 milhão de i. Você consegue criar todo um conjunto numérico que, agora sim, permite que você faça a raiz quadrada também de números negativos. Por exemplo, a raiz de menos 1 é i. A raiz de menos 4 é 2i. A raiz de menos 16 é 4i. A raiz de menos 10 é raiz de 10i. Entende? Então dá uma olhada como está o nosso esqueminha aqui do lado. Você tem, de um lado, os números reais, que são aqueles números velhos. Separado dos números reais, você tem os números imaginários, que foram criados por um grupo de matemáticos lá na Europa, no século 18 e 19. Tinha esquecido de falar isso. E lógico, você precisa de um nome para essa porra toda, né? Para todos os números inventados. Rousseau! Sim, cachorrão. Todos os números inventados até hoje, que a gente chama de números complexos. Tá? O nome é estranho, né? Complexo. É só falar que todos os números que tem, os reais e os imaginários, são números complexos. E acabou, para o ensino médio não tem mais nenhum outro grupo. Teria um grupo maior chamado Quaternions, mas você só aprende se você quiser saber a teoria da relatividade do Einstein. Então nada para você e para vestibular, não serve para nada esse negócio. Deu para entender? Então os números imaginários não são difíceis. Eles são só aqueles números que a gente criou, todos com esse símbolozinho i, para que o conjunto dos complexos, total de todos os números, conseguisse ser fechado para radiciação. E ele é. Agora os complexos é total, fechado para soma, fechado para subtração, multiplicação e radiciação. Totalmente fechado. Mas agora eu quero aproveitar a oportunidade para responder o que você deve estar pensando, né? As duas dúvidas que todo aluno pergunta quando a gente ensina imaginários. Primeiro,
Por que diabos a gente está estudando esse negócio se esses números não existem? Né? Os números não existem. Por que a gente está estudando? E segundo, quanto vale I? Né? I é uma letra, né? Uma incógnita. Quanto que ele vale? Como é que eu resolvo? Como que eu represento esse I com os números decimais? Então, primeira questão. Por que a gente estuda os imaginários se eles não existem? Cara, vou contar um segredo para vocês. Nenhum número existe. Qual foi a última vez que você viu um número na vida real? Que você viu um 7 indo no shopping trocar o suéter que ganhou da mãe de Natal? Não, cara, os números não são reais, eles não existem de verdade. Eles são só símbolos. Os humanos têm essa capacidade, essa característica que os antropólogos falam que é a característica central do ser humano, que é o fato dele conseguir pegar ideias abstratas e prender essas ideias, prender essas noções em imagens visuais ou sonoras também. Então, na verdade, os números, olha que coisa louca, presta atenção que isso é difícil de pegar. Os números são só rabiscos. A gente decidiu ali ao longo da nossa história que a gente ia fazer uns rabiscos para representar um conceito completamente abstrato que não existe, que são quantidades numéricas. A gente decidiu inventar 10 rabiscos. Né? Por isso que nosso sistema de numeração chama base 10. Foi arbitrário, a gente podia ter criado mais rabiscos, menos rabiscos, para representar número. A gente provavelmente escolheu 10 porque a gente tem 10 dedos na mão. Então foi uma coisa que já estava meio automática para o ser humano. Mas daria de boa para ter uma matemática onde a gente inventa 12 rabiscos, ou sei lá, 5 rabiscos. Depende do que quantos símbolos você quiser. E a questão é que, apesar da gente ter criado esses 10 rabiscos, lá há muito tempo atrás, os árabes, como eu disse, no começo da Idade Média, a gente foi descobrindo que 10 rabiscos não davam conta para representar todos os números. E isso não tem a ver com os imaginários. Não tem. A gente já percebeu isso antes. Por exemplo, quanto vale raiz de 3? Como é que você representa a raiz de 3 usando os nossos 10 rabiscos? Não dá! É impossível representar a raiz de 3 usando os nossos rabiscos. Você pode falar que é 1.7, alguma coisa, mas você precisaria de infinitos números para representar ele na forma decimal. Aí ferrou, então. A gente não consegue falar quanto vale a raiz de 3? Consegue, só que você precisa inventar um novo símbolo, um novo rabisco, que é esse aqui. Sabe quanto vale a raiz de 3? Vale raiz de 3. O símbolo para raiz de 3, quanto vale a raiz de 3, é esse símbolo. Não é para você ver como se fosse uma raiz e um 3 dentro. Não, é um símbolo que significa raiz de 3. Mesma coisa para pi. Pi não vale 3,14. Pi vale pi. Ele é um número representado com um símbolo. E o símbolo para esse número é essa jocaria, ou esse P lá para os gregos. Tá entendendo onde eu estou querendo chegar? O I é a mesma coisa. Ele é um símbolo para um número novo. Ele, portanto, não é pior do que os números que a gente está acostumado, ele não é pior que os números reais. E mais, o I não é uma letra. Ele não é uma incógnita, não é para você ler o I e pensar, quanto vale o I? Se você tentar fazer isso, você errou, porque o I não vale nada. I vale I só. É isso que vale I. É que nem eu perguntar para você quanto vale 2. Você fala 2 vale 2. E você pode falar que ele é raiz quadrada de 4, beleza, mas ele vale 2. O símbolo dele é esse. I é raiz quadrada de menos 1. Mas o valor dele, o símbolo dele é I. Beleza? Não é uma letra. Então, na verdade, a gente simplesmente está usufruindo do nosso direito de criar símbolos para qualquer coisa. A gente podia continuar isso quanto a gente quisesse, criando vários outros números, com outros símbolos, pode ter um número que é um raiozinho, à vontade. Mas eu entendo a dúvida. Eu entendo por que vocês ficam com essa aflição. Porque teve um custo quando a gente criou os números imaginários. Você sabe qual é esse custo? O custo foi que a gente perdeu a ordinaridade dos números. Isso significa que não dá mais para colocar os números todos em ordem. É estranho, né? Mas para pensar. Quem é maior? 2 ou I? Dá vontade de falar que 2 é maior, né? Mas por quê? Melhor, quem que é maior? 1 ou I? Dá pra falar que 3 é maior que 2. Dá pra falar que 2I é maior que I. Mas não dá pra falar, não dá pra comparar números imaginários com números reais. É como se a gente tivesse 2 universos paralelos de número. Olha que coisa doida. Sabe o universo paralelo da teoria lá, da mecânica quântica? Então, é como se fosse uma coisa mais ou menos assim. Você tem o universo dos reais, que a gente representa com essa reta aqui do lado, chamada reta real. Dentro dos números reais, você pode comparar eles à vontade. Você fala que quanto mais para a direita, maior eles são. Só que aí você tem uma outra reta, chamada reta dos imaginários. E você não pode comparar as duas, porque eles são universos paralelos. É que nem você tentar comparar quem que é maior, 5 quilômetros ou 4 horas. Nem faz sentido a pergunta, entende? Elas são incomparáveis, incomensuráveis. Universo paralelo aqui dos reais, que tem no mundo, e daí aqui é o mundo alienígena, o universo paralelo dos números imaginários. Mas, olha que coisa louca, isso aqui me deixa empolgado. Tem um número que atravessa dimensões. Tem um número que aparece tanto no universo dos reais, quanto no universo paralelo dos imaginários. Esse número é o número 0. Fenomenal, né? Porque o 0 ainda por cima tem o formatinho de um portal. Eu acho isso super legal. Então, o 0 ele aparece nos dois universos.
De forma que podemos sugestivamente tentar colocar essas duas retas mostrando que elas se encontram no ponto zero. Ficaria assim, né, ó. Isso aqui você já deve estar cansado de ter visto. É o que nós chamamos de plano de Aharon-Gauss. Isso porque quem criou foi o Aharon e o Gauss. Que na verdade é simplesmente um plano que a gente usa para representar qualquer número complexo. Qualquer número aparece aí. Então, em vez de usar uma reta real, uma reta imaginária para representar os complexos, você usa esse planão que está representado aqui na esquerda. Quando você for representar um número complexo, a gente costuma usar a letra Z. É uma convenção. Então, Z é um número complexo qualquer. E esse número complexo pode ser qualquer combinação de números reais imaginários. Então pode ser 2, pode ser I, pode ser 3I, pode ser 5I, e pode ser também tipo 3 mais I. Isso é um número também. E não é que você não está falando quanto dá a soma, entendeu? O número 3 mais I é 3 mais I. Esse é o símbolo dele. Não tem como representar ele decimalmente também. Então você vai direto falar em números tipo 5 mais 3I, 12 mais 5I. Esses, então, números complexos, eles sempre podem ser representados nesse formato aqui, ó. Z igual a mais BI. Tranquilo? E é bom você conseguir treinar como representar os números complexos também no plano de Aharon-Gauss. Por exemplo, o ponto do número complexo 3 está aqui. O ponto do número complexo 5i está aqui. E o ponto do número complexo 2 mais 2i está aqui. Tranquilo? Então toda vez que você tiver um número complexo misto, com parte real e imaginária, você vai ter um número meio assim nas diagonais, né? Meio para dentro dos quadrantes. Tranquilo. Então, resumindo o que a gente tem que saber por enquanto. Os números complexos são todos os números representados na forma Z igual a mais BI. I é a unidade imaginária e ele é definido como a raiz quadrada de menos 1. É o símbolo que a gente inventou para o número raiz quadrada de menos 1. Com essa invenção do número imaginário, a gente é capaz de fazer qualquer conta. Soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação e radiciação. Então agora o que a gente vai treinar é como elevar números complexos ao quadrado, a terceira, a quarta, e como fazer a raiz quadrada deles também. No começo pode parecer difícil fazer potência de número complexo, mas não é não. Quer ver? Vamos treinar. Vamos fazer uma tabela aqui, ó, com todas as potências de i que você possa querer fazer. Então vamos lá. Quanto é i a primeira? I. Quanto é i ao quadrado? Menos 1. É definição. Tem que saber. I ao quadrado é menos 1, é regra. I a terceira? Agora tem que pensar. Você já sabe que i ao quadrado dá menos 1. Então, i a terceira não é i ao quadrado vezes i? É assim que você faz coisa terceira, né? Faz o número ao quadrado vezes ele mesmo. Ah, então fica menos 1 vezes i, que dá menos i. E i a quarta? Faz o mesmo raciocínio. Pega o i a terceira, que era menos i, e multiplica por i de novo. Agora, i vezes i daria menos 1. Só que com esse menos na frente, fica menos com menos, né? Mais 1. Acaba dando 1. E i a quinta? Continua com o raciocínio, pega o i a quarta, que dava 1, multiplica por i, e deu i. E a sexta? Multiplica por i de novo, fica i vezes i, menos 1. E a sétima? Menos i. E a oitava? 1. E a nona? I. E a décima? Menos 1. E a 11? Menos i. E a 12? 1. Olha que legal. Você pode ir quanto você quiser dentro desse negócio, que sempre vai ter um ciclo, sempre vai ter um padrão. A regra é, toda vez que o i estiver elevado a um número que for tabuada do 4, ele dá 1. Toda vez. Se você não lembrar isso, faz essa pequena primeira tabela aqui, só esse primeiro ciclo, na capa da sua prova, na capa do seu exercício. Pode consultar. Lembra isso. Se o i estiver elevado a um número que é múltiplo de 4, que é tabuada de 4, dá 1. Tranquilo? Vamos fazer alguns exercícios aqui para treinar. Você vai ver que é fácil. Vamos fazer 2 exercíciozinhos aqui bem rápido, bem fáceis, só para treinar elevar i a algum número. Então, exercício 1. Quanto vale z se a z igual a i elevado a 400? Então, esse é muito fácil, né? I está elevado a um número que é um múltiplo de 4. Que é um múltiplo de 4. E a gente já viu que sempre que você elevar o i a alguma coisa, a resposta vai dar dentro de um padrãozinho, que eu vou anotar aqui do lado, dentro de um ciclo de repetição, que a gente sempre pode anotar do lado da prova, vai ajudar bastante, que é esse aqui. I a primeira dá 1, i a primeiro dá i, óbvio, né? I ao quadrado dá menos 1, por definição. I a terceira é aquele resultado vezes i, então menos i. E i a quarta é aquele último resultado vezes i de novo, que dá 1. E a gente sabe que depois disso, i a quinta vai repetir o i a primeira, depois i a sexta vai repetir esse aqui, depois i a sétima vai repetir esse aqui e o oitavo esse aqui. Chegando naquela conclusão de que se o i estiver elevado a um número que é múltiplo de 4,
a resposta dá 1. Então é imediato, escreve aqui que z nesse caso é 1. O número que está ali em cima é exatamente 1. Agora vamos para o item B. Z igual a I elevado a 1144. Exatamente o mesmo princípio. Primeiro a gente se pergunta, será que esse I está elevado a um múltiplo de 4? Se tiver, GG, vai ser fácil, a gente fala que é 1. Como é que a gente verifica isso? Tem vários métodos, mas o método mais assim consistente é você pegar esse número e dividir por 4 e ver se dá exato, né? Se dá exato é porque ele é múltiplo de 4, ele está na tabuada do 4. Então vamos pegar um espacinho aqui embaixo, pegar esse 1144 e dividir por 4 e ver quanto dá. 11 dividido por 4 não dá exato, você precisa colocar 2, sobra 3, baixo 4. 34 dividido por 4 dá 8, sobra 2, baixo 4, 6. E o resto deu 0. Então, cabem 286 ciclos, cabem 286 quatros dentro do 1144. Dane-se esse resultado. Ele não interfere em nada, ele não interessa. O que, na verdade, a gente queria ver é que o resto dava 0, ou seja, que 1144 é divisível por 4. Porque se ele é, a gente já sabe de novo que esse z, que é i elevado a alguma coisa, vai dar 1 mais uma vez, porque estava na tabuada do 4. Agora vamos para esse item C. Aposto que esse item C já não vai ser tão bonitinho assim. O item C está falando que z é igual a i elevado a 47. Só de olhar, eu já sei que não vai ser um múltiplo de 4. Eu consigo ver que não está na tabuada do 4. Mas eu sempre posso verificar isso fazendo 47 dividido por 4 e ver quanto dá. Fica 1, baixo 7, fica 1, sobra 3. Então, ó, tá vendo? Sobrou um 3. E aí que mora o problema. Se sobrou alguma coisa é porque esse i não tá na tabuada do 4. Mas esse 3 aqui nos dá uma informação muito interessante. Ela fala pra gente qual que é o número mais perto do 47 que tá na tabuada do 4. Né? Tem um número pertinho, tenta pensar, vê se você consegue. Tem um número pertinho do 47 que tá na tabuada do 4. Tem 2, na verdade. Você consegue pensar quais são os 2 números mais próximos do 47 que estão na tabuada do 4? Bom, você tem um número que é 3 unidades menor do que 47, então o número 44. Obviamente esse número é divisível por 4. E você tem o próximo do 47, né? Você tem o 48, uma unidade para frente. Tanto faz qual jeito você quer pensar, não muda nada para mim, vê qual é o que te ajuda mais. Eu vou usar o 44. Como assim eu vou usar o 44? Simples, eu sei que o 44 é divisível por 4. Então eu tenho certeza que se o i tivesse elevado a 44, deixa eu pôr de azul aqui no cantinho, se o i tivesse elevado a 44, eu sabia que ele dava 1. Entende? Não 47, não i elevado a 47. O i elevado a 44 daria 1. E daí? E daí que então o i elevado a 45 é o próximo do ciclo. O i elevado a 45 dá i. E o i elevado a 46 é o próximo do ciclo, é menos 1. E o i elevado a 47 é o próximo do ciclo, é o menos i. Que legal. Então, a gente resolveu o problema simplesmente achando alguém que facilitou nossa vida perto do i elevado a 47, alguém que a gente conhece, e depois deu uma pensada, né, no ciclo, né, indo de um em um com a mãozinha mesmo, contando, sem problema nenhum. Se você tivesse pensado no 48, que o 48 é i elevado a 48 dá 1, aí a gente podia voltar uma unidade no ciclo e pensar que i elevado a 47 então tinha que dar menos i. Dá certo também. Deixa eu dar uma apagada nisso aqui, não polui demais os seus problemas, para a gente poder continuar. Então, D igual a I elevado a 12.439. Tenta fazer esse sozinho para ver se você entendeu, porque esse é bem parecido com o último, né? Se você já tentou, vale a pena verificar se esse número é divisível por 4. Então, 12.439, vamos ver se dá para dividir por 4. Coloca um 3, deu 0, baixo 4. Coloca 1, deu 0 de novo, baixo 3. Aí não dá direitinho, né? Tem que colocar 0. Baixo 9 e aí coloca 9. Aí que deu o problema, né? Quando você coloca 9, subtrai 36 e sobra 3 de novo. Importa essa resposta aqui?
Não importa. Essa resposta aqui simplesmente fala para você quantos ciclos você teria que ir fazendo de 4 em 4 até chegar no 12.439. Ou seja, se você fosse contando na mão I menos I, I menos 1, menos 2, menos I1, I menos 1, menos I1, I menos I1, menos I1. Se você fosse indo de 1 em 1, você precisaria fazer 3.000 ciclos, 3.109 ciclos, para eventualmente você chegar no 12.439 e ver contando quanto daria esse resultado. Dá para fazer isso também, só não sei se eu recomendo, né? Bom, aí ficaria, então, um resto de 3, é isso que nos interessa, porque me fala quem é o cara perto do 2.439 que de fato é divisível por 4. Portanto, a gente sabe, vamos usar o pretinho aqui, a gente sabe que o número 3 casinhas menores do que esse... Não aceita isso, tá? Tenta ver se você entendeu o que eu quero dizer com 3 casinhas menor do que esse. Eu tô falando que se aqui não fosse 9, se esse número fosse 3 casinhas menores, se fosse 3 números atrás do 12.439, não ia sobrar esse 3. Esse 3 é um pouco a mais do que o 12.339 tinha que ser para ele ser um múltiplo de 4. Então, o número que de fato devia estar aqui para dar uma divisão exata, para ser um múltiplo de 4, é o 12.436. 3 casinhas antes. Esse cara seria um múltiplo de 4, o que significaria que o i elevado a 12.436 daria 1. Porque todo i elevado a um múltiplo de 4 dá 1. Então, já que a gente está querendo 39, a gente sabe que o 36 está aqui, então o 37 cairia aqui, o 38 cairia aqui, o 39 cairia aqui. Daria menos i de novo, né? Daria menos i de novo, que é fácil de ver. Por quê, né? Porque deu exatamente o mesmo resto do que, nesse caso, do item C. Então, é isso. É assim que você faz esse tipo de problema. Bem facinho. Eu tive um aluno maluco uma vez que percebeu que quando você vai fazendo essa tabelinha do i a primeira, i a quadrada, i a terceira e i a quarta, isso funciona que nem se fosse um relógio no plano de Arrangaus. Quer ver, ó? I a primeira, dá aqui em cima. I ao quadrado, dá aqui do lado, menos 1. I a terceira, menos i, aqui embaixo. E I a quarta, 1. Aí I a quinta, i de novo. I a sexta, menos 1. I a sétima, menos i. I a oitava, 1 de novo. Percebe? Então, quando eu virava para ele e falava, ô, brother, faz aí para mim quanto é I a 30, ele fazia assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Menos 1. Se você entendeu aquele, tenta esse por conta própria. Eu tenho certeza que se você tentar fazer alguma coisa, já sai algo. Com certeza. Pelo menos 0,25 aí nessa questão. Então, quanto vale Z? Se Z é a soma, olha que louco, uma somatória enorme, de I a primeira, I ao quadrado, I a terceira, I a quarta, I a quinta, e assim por diante, até o I elevado a 1602. Não faz no piloto automático, tenta pensar no que você está fazendo, não sai dividindo esse negócio aqui sem pensar e vê se você consegue. Depois põe play nesse vídeo. Conseguiu? Então, eu sei que parece um pouco overwhelming no começo, mas com qualquer exercício de matemática você pode começar escrevendo o que você sabe. Por exemplo, você pode pegar esse I a primeira aqui, que está no começo, e escrever quanto ele vale aqui embaixo. O I a primeira, o I ao quadrado. Eu sei que parece que vai dar muito trabalho, mas não vai não. Vamos tentar, ó. I a primeira daí. Legal. E esse I ao quadrado? Coloca, mostra pro professor que você sabe alguma coisa. Esse, lembra que a gente está somando, esse vai dar menos 1. E esse I a terceira? Bom, a gente já sabe que vai dar menos I. E esse I a quarta? Vai dar 1. Opa, calma. E a gente está somando essas 4 coisas, né? Eita, 1 somado com menos 1, cancela, dá 0. E I somado com menos I, cancela, dá 0 também. Nossa, que bom. Então, todo esse primeiro bloco aqui, do 1 até o quarto termo, você tem uma somatória que não dá nada. Eita, e lógico, né? Na verdade, a gente vai ter esse padrão de novo aqui, com o I a quinta, I a sexta, I a sétima, I a oitava, e assim, e só, daqui até aqui. Porque, de novo, esses valores vão dar I
mais menos 1, mais menos i, mais 1. Ou seja, se você somar de novo esse bloquinho, vai dar 0. E é lógico, o próximo bloquinho vai dar 0 também, e o próximo bloquinho vai dar 0 também, e o próximo vai dar 0, e o próximo vai dar 0, e vai ter um monte de 0, e a gente chega na resposta, que z é igual a 0, né? Chega na resposta. Talvez. Achei bom o raciocínio. Mas talvez não dê 0. Porque talvez, quando acabe essa somatória, tá vendo? Ela não é infinita, ela para alguma hora. Talvez bem quando acabe, ela não acabe no final de um ciclo. Faz sentido? Só vai dar 0 se você tiver uma quantidade inteira de ciclos aqui. Se você tiver 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se você interromper um ciclo no meio, se somar só até aqui, por exemplo, ou só até aqui, ou só até aqui, em algum ciclo, você não consegue dar 0. Fica sobrando uns negocinhos, não some todo mundo. Então a gente precisa ver se esse cara aqui é o final de um ciclo. Você consegue arrumar um método para mim para verificar isso? Dica, tenta pensar no padrão que a gente tem para os ciclos que a gente já desenhou e ver se você não consegue adivinhar se o 1602 é bem um finalzinho de ciclo. Bom, nota que esse primeiro ciclo acabou bem no i à quarta. E esse segundo ciclo acabou bem no i à oitava. E é lógico que o próximo ciclo vai cair bem no i à 12. Ou seja, os ciclos, do jeito que eu coloquei neste problema, os ciclos sempre acabam quando o expoente, quando a potência do i, é um múltiplo de 4. Ou seja, se a gente conseguir descobrir se esse número, o 1602, é um múltiplo de 4, aí a gente já descobre se ele é o fim de um ciclo. Como é que a gente descobre se esse número é um múltiplo de 4? Tem vários jeitos, mas um jeito consistente é você dividir por 4. Eu não ia perder tempo com isso, na verdade, não, porque 1600, obviamente, seria divisível por 4, né? Obviamente. Então, 1602 não é divisível por 4. Moral da história, o 1600, que é um cara divisível por 4 perto do 1602, nele sim o ciclo teria acabado. Então, se você continuasse nessa sequência aqui, ó, se você continuasse nessa sequência, dando 0, 0, 0, 0, quando chegasse no mi elevado a 1600, isso daria 0 com um último ciclo. Seria o último ciclo que fecharia bonitinho. Daria 0. Mas, então, naquela somatória do problema, nessa aqui, você ainda tem alguns numerozinhos que estão fora de um ciclo, que não completaram o ciclo por completo. Então ficaria o i elevado a 1601, que sobrou, e o i elevado a 1602. Também funcionou. Tá vendo? Esses caras... Funcionou, eu quero dizer, eles estão fora do ciclo. Eles vão sobrar, eles não vão somar com nada. Bom, então, esses não vão morrer. Mas quanto eles valem? A gente sabe como fazer isso. A gente sabe como descobrir quanto vale i elevado a 1601. Você pensa neste cara que a gente sabe quanto dá. I elevado a 1600... Opa, deixa eu anotar aqui. I elevado a 1600 dá 1. I elevado, então, a 1601 é o próximo número daquela tabelinha, daquela sequência que a gente tinha feito no outro problema. Não sei se você já está conseguindo fazer isso de cabeça, se precisa anotar a tabelinha, mas eu vou sempre estimular vocês fazendo de cabeça. Então, o próximo termo depois do 1 seria o cara equivalente ao i à primeira, que daí. E o i elevado a 1602 é o próximo da sequência, que é esse número vezes i, que dá menos 1. Ou seja, deixa eu apagar isso aqui. Ou seja, naquela somatória que a gente tinha ali em cima, dois números vão sobrar. O i elevado a 1601 e o i elevado a 1602. O i elevado a 1601 dá i. E o i elevado a 1602 dá menos 1. Então, o z, que era o número complexo que a gente queria descobrir, era i menos 1. E essa resposta está completa, está perfeita. Se preferir colocar no formato a mais bi, ficaria menos 1 mais i, assim. É frescura. Você que decide, é a mesma coisa. Tá bom? Pronto, é isso. Acho que não tem mais nada para falar para vocês por enquanto. Agora, ou faz os exercícios da primeira parte da orientação, ou se você achar que tá fácil, já pode abrir o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre interpretações geométricas de números complexos. Tchau!